Olá, meus amigos, minhas amigas, bem-vindo a mais um encontro aqui na Faculdade Legale. Meu nome é Leonardo Valente e hoje nós vamos tratar de dois temas da parte especial do Código Penal. Mais precisamente, dois artigos lá dos crimes contra a dignidade sexual. Falo da casa de prostituição, artigo 229 do Código Penal, e na sequência falaremos também no crime de rufianismo, artigo 230 do Código Penal. Vamos então, sem maiores delongas, meus amigos, ao artigo 229 e já vou direto com os senhores na redação do tipo penal, tá aí, caso de prostituição, artigo 229, e vamos direto à redação do tipo penal para aquilo que nos interessa. Como de costume, nós vamos fazer daqui a pouco um passeio aí pela análise dos elementos do tipo. Mas o que eu quero destacar com os senhores, logo nesse início, é que hoje o que se pune é manter por conta própria de terceiro estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja ou não intuito de lucro, ou mediação direta do proprietário ou gerente. O que é importante tratar com os senhores a partir de agora? Como os senhores notaram, está aí no texto para vocês, esta redação do 229, ela foi incluída pela Lei 12.015 de 2009. E esta lei de 2009, ela mudou especificamente este trecho do dispositivo. No próximo slide, os senhores vão notar, e eu tive o cuidado de trazer para os senhores, como era a redação original do dispositivo. Os senhores sabem, o Código Penal é lá de 1940, notadamente a parte especial, já porque a geral passou por uma reforma considerável em 1984. Mas antes do advento da Lei 12.015 de 2009, que deu uma nova redação 229, lá na redação original, como é que era a redação? Eu trouxe aqui para os senhores. Antigamente era manter por conta própria o de terceiro, e eu até já destaquei aqui para os senhores, né? Casa de prostituição ou lugar destinado a encontros com fins libidinosos. Atualmente, após a alteração, como é que ficou? Substituiu-se este trecho aqui, casa de prostituição ou lugar destinado a encontros com fins libidinosos, para colocar estabelecimento em que ocorra a exploração sexual. Por que isso é importante? Porque a Lei 12.015 de 2009, ela deu uma modificada, ela modificou o objeto jurídico do crime. O bem jurídico penalmente tutelado deixou de ser apenas um lugar para encontros com fins libidinosos e passou a ser um lugar onde ocorra exploração sexual. Se os senhores estão lembrados, a redação do próprio título 6, antiga, dizia dos crimes contra os costumes. Veja que na época, Nelson Hungria chegou a dizer que o objetivo jurídico daqueles crimes, o bem jurídico tutelado, era a preservação de um mínimo ético exigido pela sociedade acerca dos fatos sexuais. O que se punia, portanto, era um comportamento sexual. Agora, a partir do momento em que houve a alteração até mesmo do nome do título do capítulo, que os senhores sabem, deixou de se chamar crimes contra os costumes e passou a se chamar crimes contra a dignidade sexual, o legislador deixa muito claro que o bem jurídico tutelado agora é outro. Não se tutela mais a moral sexual, o comportamento ético, o padrão da moralidade no que diz respeito aos fatos sexuais. Quando se fala hoje em dignidade sexual, o que se visa tutelar e proteger é a autonomia sexual do cidadão, com base naquilo que já diz a nossa Constituição da República no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal. Lá está expresso que um dos princípios da República Federativa do Brasil é a dignidade da pessoa humana. E aqui, transportando para os crimes contra a dignidade sexual, dignidade da pessoa humana na esfera sexual é a autonomia sexual do indivíduo e o respeito a esta autonomia sexual. Por que isso é importante? Porque isso demonstra que o bem jurídico tutelado agora não é mais um comportamento sexual adequado ou inadequado, conforme entende a sociedade, mas sim a autonomia desta vontade. O
O que se punha agora, portanto, especificamente no 229, é a exploração sexual, certo? Os senhores vão notar, eu até coloquei aqui para os senhores, que o comportamento sexual tido como inadequado não é mais o cerne da questão. Preserve-se agora a liberdade sexual do cidadão e suas escolhas, criminalizando sim a exploração, a violência ou a grave ameaça. Notem que na redação original falava assim em local de encontros para fins libidinosos. Isso era de uma amplitude enorme, né? Qualquer local utilizado para encontros para fins libidinosos poderia cair na proibição, isso antes de 2019. Não sei se os senhores sabem, eu estava preparando aqui essa aula para os senhores e me deparei com um fato que eu sequer conhecia. Fui saber que aqui na cidade, em vários locais, existe um estabelecimento chamado motel, eu não conhecia. Os senhores conheciam? Conhecia, Márcio, um lugar chamado motel? Também não, né? Pois é, os senhores já foram? Não precisa responder. Como é que ficavam os motéis na situação antiga? Não é um local fundamentalmente para encontros para fins libidinosos? É para dormir, né, Márcio? Então, agora, encontros libidinosos entre pessoas maiores e capazes, se duas pessoas maiores e capazes, conscientemente, vão ao local para encontros para fins libidinosos, qual a preocupação que o direito penal, diante do princípio da intervenção mínima, tem com isso, né? É claro que mesmo naquela época a jurisprudência já temperava a aplicação desse dispositivo, né? Mas o fato é, de 2009 para cá isso não se discute mais, né? Locais em que há encontros amorosos, sexuais, desde que entre pessoas, claro, maiores e capazes, não são mais alvo deste artigo. O que se pune, portanto, são locais em que haja a exploração sexual. E mais à frente, senhores vão ver, nós vamos tratar exatamente do que se trata essa exploração sexual. Tudo bem? Feito esse introito, vamos passar para o próximo slide, vamos começar a tratar dos elementos do tipo. O primeiro deles, o núcleo do tipo, o verbo do tipo, né? Manter significa sustentar, conservar. Por que isso é importante? Quando se fala em manter, em sustentar, em conservar, dá a entender, e isso a doutrina é pacífica, de que se revela uma conduta habitual, portanto, trata-se de um crime habitual. É preciso, portanto, que haja alguma estabilidade na manutenção deste local destinado à exploração sexual. Se, eventualmente, alguém usa um imóvel para dar uma festa, numa determinada noite, e ali há uma mercancia sexual, alguma exploração nesse sentido, isso não vai configurar o crime, né? Para que se configure o crime é preciso que haja uma mínima permanência, uma estabilidade, uma manutenção, certo? Então, crime habitual. Diz a doutrina que, por ser crime habitual, como regra, não caberá a tentativa. Tudo bem? Seguindo aí no nosso slide, manter, caso de prostituição, próprio ou de terceiro. O que isso significa dizer? Que prescinde da mediação direta do proprietário. Portanto, o proprietário pode ter um preposto, um gerente, alguém que tome conta do estabelecimento para ele, certo? Este proprietário também responderá pelo crime. Agora, aqui um detalhe. Os senhores sabem, mas é importante dizer. Desde que, é claro, haja o dolo, correto? Então, na hipótese de que alguém aluga um imóvel, uma casa, para um terceiro, faz lá um contrato de locação, imaginando que esse terceiro vai lá morar com a família. E esse terceiro começa a usar o imóvel como casa de prostituição, sem o conhecimento do proprietário. Evidentemente que esse proprietário não vai responder pelo crime. Agora, responde pelo crime se o proprietário e o inquilino, o encarregado, o preposto ou gerente, tiverem mancomunados, associados ali para aquela exploração. Portanto, o tipo deixa claro, mesmo que por intermédio de terceiro, o proprietário também responde pelo delito. Tá bom? Vamos dar sequência aí. E agora falando especificamente sobre aquela parte que foi objeto da modificação da lei de 2015, acerca da
exploração sexual, deste elemento normativo do tipo trazido pela Lei 12.015 de 2009. Os senhores vão notar, sempre em que se estuda esse tema, a maior parte dos manuais, da doutrina, quando vai conceituar a exploração sexual, eles fazem menção a um julgado muito interessante da ministra Maria Tereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça. No material que eu disponibilizo aos senhores, eu até trago um trecho um pouco mais completo, mas eu coloquei aqui no nosso material de aula, até para facilitar o acompanhamento, um trecho do voto da ministra Maria Assis Moura, que eu quero compartilhar com os senhores, trecho proferido no recurso especial 1.683.375 de São Paulo, onde a ministra, ela trata muito bem desse assunto e de maneira muito sucinta, ela é muito feliz na redação, ela diz: registre-se que mesmo após a alteração legislativa introduzida pela Lei 2015, a conduta consistente em manter casos de prostituição segue sendo crime. Então, claro, o 229, que nós estamos estudando, em que pese a alteração, ele não foi revogado. Não houve aqui uma abolício crimes, absolutamente. Ele foi ajustado ao momento social histórico em que vivemos e houve uma guinada no bem jurídico penalmente tutelado. O senhor se lembra da frase de Nelson Hungria, né, que antigamente tutelasse um comportamento ético sexual mínimo, né? E agora, qual que é a tutela? A ministra Maria Tereza fala no seu voto. Vamos prosseguir na leitura. Todavia, com a nova legislação, passou-se a exigir exploração sexual como elemento normativo do tipo. De modo que a conduta consistente em manter casa para fins libidinosos, por si só, não mais caracteriza crime. Foi aquilo que eu falei com os senhores dos motéis ou de encontros destinados a fins libidinosos por pessoas maiores e capazes, certo? Sendo necessário para a configuração do delito que haja exploração sexual, assim entendida como violação à liberdade das pessoas que ali exercem a mercancia carnal. Então, a ministra Maria Tereza define muito bem no que consiste essa exploração sexual, que passou a ser o elemento normativo do tipo de 2009 para cá. Então, sempre com isso em mente, né? Antes de 2009, a tutela jurídica do 229 era outra. Qualquer local para encontros de fins libidinosos, inclusive de pessoas maiores e capazes. Crimes contra os costumes. Então, portanto, pretendia-se a preservação de um padrão médio de comportamento ético, algo voltado ao controle da moralidade, que cá entre nós não é função do Poder Judiciário nem do Estado. Depois de 2009, devidamente ajustado, passou-se a falar de crimes contra a dignidade sexual. Preserva-se e busca-se tutelar a autonomia da vontade do cidadão em matéria sexual e passou-se, então, a punir, sim, a exploração sexual mediante violência, grave ameaça ou coerção. Ok? Vamos dar um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta na sequência.